Gênesis 17, 5, diz assim o texto sagrado: Abrão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Que mudança aqui! Uma letrinha alterou a vida desse homem aqui. Irmão, eu vou pedir para vocês ficarem de pé, só por 2 minutos, para eu fazer essa oração, que eu quero colocar a Janaína, né, que está enferma, está precisando das nossas orações, está ali, esteve no hospital hoje. Vamos orar por ela. E vamos orar pela Cibele, a filha da irmã Loide. Ela teve alguns problemas de saúde, agora eu recebi um aviso que ela voltou a ficar de filha. Irmã Loide mandou avisar, Cibele, uma pessoa querida para todos nós, né? Alguns enfermos que nós oramos estão aqui bem, já recuperados. Mas nós precisamos... Ah, tá. E o filho da Fátima Guiar. Só que eu não sei qual dos dois. Ele tem 2 filhos. Ele já tem um problema cardíaco. O filho da Fátima está internado e ele precisa agora da nossa... E eu vou me incluir aquela menininha lá de Santa Fé, a Laurinha, tem 9 anos. Pai, nós estamos diante do Senhor intercedendo ali pelo filho da Fátima. Toca naquela vida. Tu és poderoso para sará-lo. Ele tem aqueles problemas no coração, agora internado, precisa do Senhor. Abençoa a sua vida, abençoa a Cibele, meu Pai. Tenha misericórdia da Cibele. Ela tem passado por enfermidades que travam todo o seu corpo. Ela acaba indo, inclusive, para a UTI. Toca naquela vida. Tu és poderoso para sará-la. Me canta-la, me randas abaias. Opera naquela vida. A irmã Janaína restaura a sua saúde completamente, dá graça a ela, aos seus filhos, a sua casa, mas toca na sua vida, quando ela esteve no hospital hoje, tu possa abençoá-la, curá-la, sará-la. Pai amado, a Laurinha lá em Santa Fé, na verdade ela está em Curitiba internada, ó Pai, com suspeita de uma doença grave, e tu és poderoso para tocar na vida dela e curar. Cada enfermo, pastor Lidório, pastor Riqueto, e tanta gente que precisa, cura, liberta e abençoa, no nome de Jesus. E fala conosco, ó Pai, de conformidade com a Tua santa palavra, que essa palavra possa ser introjetada em nossos corações. Sê conosco no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, podemos assentar. Deus é maravilhoso, graças a Deus. Tomar um pouquinho dessa água aqui abençoada. Bênçãos familiar e prosperidade. Isso é real para nós? Será que o cristão pode reivindicar isso? Tem o direito de fazê-lo? Bênção para a família e prosperidade. Uma coisa está ligada à outra. Quando Deus abençoa uma família, Ele prospera essa família. A prosperidade, conforme a mensagem que ministramos aqui nessa semana, é em todos os aspectos. Cada mensagem aqui teve uma ênfase especial durante essa semana. E garantiu para todos nós que o Senhor quer, que Ele pode e que Ele vai nos abençoar. Você crê? Levanta a mão e fala, eu creio. Então, essa bênção que buscamos nesta semana vai se concretizar na tua vida. Daqui a pouquinho eu vou descer aí, conforme eu falei domingo, Deus falou comigo, eu vou cumprir, eu vou abençoar a tua vida. Eu vou abençoar a tua casa. E você vai sentir em breve algo que mudou para melhor. Amém? Toma posse dessa bênção. Toma posse. Toma posse da tua vitória. Não abra mão de nada que o Senhor tem para te dar nessa noite, que está muito gostosa, o período de oração, o período de louvor, e agora a ministração da palavra, e daqui a pouco a Santa Ceia, muita coisa boa numa noite só. Veja bem, eu li um texto aqui, só um versículo, e eu vou citar outros versículos que estão antes desse, que levaram a esse resultado. Veja bem,
Abrão era o nome de uma pessoa que foi chamado por Deus para uma obra específica, uma obra grande. Ele vivia no meio de um povo idólatra. O seu pai mudou-se para a Mesopotâmia, onde ele viveu em Ur, dos caldeus, e ele vai viver ali. Ele nasceu lá, então a idolatria estava em volta da sua família, inclusive dele. Ele vai ter um chamado de Deus, e eu vou falar do chamado daqui a pouquinho, mas Deus queria fazer dele uma grande nação, uma grande nação. Deus queria fazer dele o pai da nação de Israel. Deus queria que ele fosse alguém que, através do qual o mundo iria conhecer uma nação da qual nasceria o Salvador do mundo. Jesus é Deus, 100% Deus, mas ele nasceu como um de nós. Na sua parte humana, ele era também 100% humano, 100% Deus, 100% humano. Ele nasceu de Maria, o seu pai era Deus, o seu padrasto foi José, mas tanto Maria quanto José, qualquer descendência que você pegar, eles eram de Israel. Israel era a nação de Abrão, depois de Abraão, ele teve a promessa de ser pai, ele tinha 75 anos, ele se tornou pai logo em seguida, aos 100 anos. Você tem alguma promessa aí? Tem que esperar. Ele esperou 25 anos. Estava tudo bem, era idoso, a sua esposa Sara era idosa, ela só tinha um probleminha, assim, simples, probleminha. Ela não podia gerar filhos, era estéril. Quer dizer, o costume das mulheres tinha cessado para ela. Estéril, idosa, a menstruação já não existia mais, ele idoso, e Deus vai falar com ele: Abrão, já não será o teu nome. Não, você não vai ser Abrão. Abrão, uma tradução, tem alguma coisinha que muda, vamos considerar um pai elevado. Ele era considerado Abrão, significa pai elevado. Veja bem, alguém que já nasceu com a bênção de Deus. Mas agora Deus vai dizer, e sim, Abraão, que podemos traduzir como pai de multidões. Pai de multidões. Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Ele tinha 0 filho. Ele tinha 0 possibilidade de ser pai, aos olhos humanos. E ele vai se tornar pai de nações. Se você olhar lá para o Oriente Médio, é até bom não pensar muito, né? A turminha lá briga, aquela ali é uma briga de família aos domingos, Ali todos são parentes. Tem um parentesco, é incrível aquilo ali. Você já viu quando reúne irmãos, quando é primo, complica mais, quando tem outros parentes distantes, ali foi ficando distante e complicou. Mas um fato é verdadeiro, ele é pai de nações, amém? Ele se tornou um homem que não tinha filho e a mulher não tinha condição de ter, ele vai se tornar pai de multidões. Abraão vai se tornar Abraão. Como Abraão era abençoado, como Abraão ficou mais abençoado ainda. Tomando como base esse versículo, obviamente que eu vou usar outros, eu quero ministrar no encerramento dessa semana da bênção da família e prosperidade, esse tema aqui. Diga assim, alcançando um crescimento exponencial. Você acreditou nisso? Está bonita ali, a letrinha ficou bonita, né? Você acreditou nisso ou não? Pastor Wallace, que é o autor, não sou eu, não. Ele que caprichou ali. Você acreditou no que eu li e você repetiu? Fala para você agora, fecha os olhos só por uns 15 segundos, diga assim, alcançando um crescimento exponencial. Diga para quem está do lado, eu já estou alcançando.
Quando você falou, a pessoa sorriu para você ou fez a cara feia? Assim? Se ela sorriu, ela acreditou. Se ela fechou a cara, aí você tem que orar um pouquinho mais no final do culto. Será que dá para a gente crescer? Veja bem aqui esse homem. O homem estava em Ur dos Caldeus, tinha um ídolo cada metro que ele andava. O lugar era de uma idolatria. Se você pensa da idolatria da América Latina, não dá para comparar com a idolatria, de forma alguma comparar com a idolatria daquela época. Era muitos ídolos. E aquele homem ali, ele vai tendo experiências com Deus, nascido naquele lugar. O pai não tinha nascido ali, mas ele sim. E ele vai ser chamado por Deus, vai ser chamado de uma maneira especial, e vai crescer. Ele vai sair de um lugar, naquele tempo quando alguém mudava, levava poucas coisas. Tinha como levar muita coisa. Não tinha caminhão na época, não tinha trem, não tinha carro, obviamente não tinha avião, no máximo um camelinho básico ali para ajudar, né? Um outro animal. Então, quando a pessoa ia mudar, ou ela vendia para alguém o que tinha, ou doava. Pegava ali algumas roupas, algum alimento para o trajeto, não dá para levar tanto alimento que ia estragar também no caminho. E ia embora, né? E o chamado dele era um chamado fácil, porque Deus falou assim: sai da tua terra e vai comigo para o paraíso, e vai dar tudo certo, é ali na frente o paraíso. Foi isso ou não? Não. Ele falou: sai daí e vai para o lugar que eu vou te mostrar daqui uns quilômetros à frente. Na primeira divisão eu quero enfatizar isso aqui um pouquinho mais, mas eu quero dizer que uma pessoa deixa tudo para alcançar um crescimento exponencial. A Bíblia dá a entender que o seu pai tinha bens, ele não tinha situação ruim, não era um desempregado, não era alguém carente, era alguém que teria que renunciar a algumas coisas visando algo maior. E ele vai alcançar. Quando Abraão vai viver até 175 anos, vai viver demais. Interessante, ele chegou 100 anos para ser ali o pai do Isaac, já tinha tido o Ismael. Mas mais à frente ele vai ter outros filhos, não com Sara. A Sara vai falecer, vai ter Quetura, outra mulher. Mas ele vai viver muito. E à medida que ele vivia, ele foi ficando rico, foi ficando rico. O Zé Otávio pregou domingo aqui que o Ló andava com ele, chegou num ponto que tinha que dividir, porque os dois estavam ricos. Abraão era um homem tão abençoado que ele ficava rico, quem ficava junto dele enriquecia também. Tem gente, se você chegar perto, você fica pobre. Dá errado. O Abraão, alguém aproximava e dava certo. Você está indo morar onde? Eu estou indo morar com o Abraão. Enriqueceu. Aí o Ló resolveu ir para a cidade mais bonita da época. Eu vou escolher uma cidade bonita, né? Bonita. Qual que é? Sodoma. Era bonita a cidade. Tinha aparência. Ele foi lá e teve fogo e enxofre na cabeça dele. Saiu correndo antes, né? Salvo pelos anjos. Mas ele saiu de perto do Abraão, fogo e enxofre. Enquanto ele estava junto do Abraão, ovelhas, criação, riqueza. Ande com gente abençoada. Você vê um abençoado, você fala: eu estou morando, estou mudando para a tua casa. Avisa, eu estou chegando. Ande com gente abençoada e você fica abençoado. Se você andar com gente que não tem bênção nenhuma, você perde a tua também. Toma cuidado. Então o Abraão, Deus falou: sai, ele saiu, vai, ele foi, fica, ele ficou, e deu certo. Mas ele prosperou demais. Quando a gente vai pregar sobre prosperidade na Bíblia, não tem como não pregar sobre Abraão. Uma pessoa que deixou tudo para ter coisas que ele nem imaginava. Uma prosperidade grande, tremenda, exponencial. Vamos lá? Vamos lá. Alcançando um crescimento exponencial. Diga assim: com obediência exemplar. Então, Gênesis 12, 1, versículo 4, olha, Deus disse, o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Não é brincadeira isso aqui não. Sair da terra é ruim.
da parentela também é ruim. E da casa do pai era tão ruim que ele levou o pai, mas aí pararam em Harã e o pai ficou por ali. O Ló também não era para ter ido, não estava previsto, né, na agenda de Deus. Mas ele tinha que deixar, sai daí, rapaz. Né? Ele chegou para a turma e falou, estou indo embora. Fala, para onde? Não sei, já pensou? Você está levando o quê? Nada. Estou levando a Sara, o Ló e o meu pai. Não era algo simples. A terra que te mostrarei. Olha, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã depois. Ele vai para lá, fica um tempo em Harã, e ele vai sair de Harã com 75 anos. Obviamente que ele saiu de Ur Caldeus um pouco antes, ele vai ficar um tempo em Harã. Então, veja bem, ele vai obedecer. A chave do crescimento está na obediência. Obediência. Pastor, mas é assim mesmo? A gente tem que obedecer para crescer, tem que obedecer. Mas eu não gosto de obedecer. Via de regra, ninguém gosta de obedecer. A criança não gosta de obedecer o pai. O aluno não gosta de obedecer o professor. O empregado faz um motim contra o patrão. Ninguém gosta muito de obedecer. Mas sem obediência a gente não vai a lugar algum. Nós precisamos obedecer, especialmente a Deus. O que Deus tem falado conosco, nós temos que aprender a obedecer. E aí nós vemos que Abrão é exemplar. Ele deixou tudo. E foi para um lugar distante. Ele não sabia para onde ir. Ele parou em Harã ali, que não era para levar o pai era gente boa, mas ia atrapalhar lá na frente. Deus queria trabalhar com ele. Naquele tempo, o filho obedecia o pai integralmente. Se o pai vai junto, o pai comanda a casa. E não era para comandar, era ele. O propósito era com ele. E quando ele vai para a Palestina, é longe, ali é muito longe. Ainda mais quando não se tinha um meio de locomoção. Muito longe. Ele vai indo, ele vai chegar, ele vai mudar ali alguns lugares na Palestina, ele vai passar, e Deus fala, vou te dar essa terra, vou te dar, e nós vamos falar sobre isso. Porém, ele só obedeceu. Abraão obedeceu demais. Tem obediência de Abraão na Bíblia que eu tenho até medo de pensar nela. Né? Ele mandou oferecer o filho, ele obedeceu. O único filho na época. Ele falou para Sara, estou indo adorar a Deus. E chegou lá e ofereceu o filho, a Sara ia matá-lo também quando ele chegasse, se ele oferece o filho. A pessoa, Sara ficou ali, ela teve o filho com 90 anos. 90 anos ela vai ter o Isaías, tinha 10 anos mesmo que... Aí ele obedecia. Ele é exemplar. A obediência de Abraão é chocante. A gente vai lendo aquilo, ele é, a turma fala, o pai da fé. O pai da fé é um simbolismo, né? Ele é um homem da fé. Não é exatamente assim que nós lemos. Agora, uma coisa ele podia ser chamado o pai da obediência. Era o homem da obediência. Deus falava, estava falado. Por isso que ele vai crescer e vai crescer. O pastor Rodrigo já foi algumas vezes a Israel, nós também já fomos lá. Quando você chega, qualquer nome ali dá problema, menos Abraão. Você vai para o cristão, gosta de Abraão. Que você é de Abraão? Gente boa. Você vai para o judeu, nosso pai. Você vai para os árabes jogando pedra nos judeus e vice-versa, ele fala, nosso pai. Se tem alguém que tem um consenso ali, é ele. Por quê? Porque ele teve uma obediência, ele vai crescer e se tornar um grande homem. Um homem virtuoso, um homem exemplar. Você quer crescer, tem que ter obediência. Você tem que falar, Deus, o que o Senhor quer de mim? Não é fácil perguntar isso para Deus, não. Porém, é necessário fazê-lo. Quando a gente obedece, quando a gente ouve ao Senhor, que é o caso de Abraão, vai dar certo. Se você ouvir a Deus, vai dar certo. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, não dá certo. Quando fazemos do jeito de Deus, dá certo. É assim que a Bíblia nos mostra. Quando obedecemos ao Senhor,
Parece que está dando errado, mas no final dá certo. No final dá certo. Vai dar tudo certo. É que nem as palavras do pastor original, ele termina lá no final, vai dar certo. Né? Vai dar certo. E dá certo. Mas nós temos que obedecer. O que Deus está querendo de você? Obedeça. Obedeça. E seguir ao Senhor. O que Abraão fez ali foi ouvir, obedecer e seguir. Senhor, para onde? Aqui, para aqui, vamos ali. Seguir. Siga o Mestre. Siga Jesus. Siga o Senhor. A gente segue tanta gente nesse mundo, mas muitas vezes não segue quem deveríamos seguir. Jesus é quem você precisa. Vá com Ele. Ele tem uma obediência exemplar. Mas nós também podemos ter. Vamos obedecer. Vamos obedecer. O que Deus está querendo de você? O que Deus está falando ao teu coração? Siga Deus. O ser humano é resistente. É resistente. Tem aquela série, quando a gente vê ali, essa série é bacana, porque as televisões têm tanta coisa ruim, né? Então tem a série na Record, pelo menos é uma série, tem exagero, tem. Mas ali é interessante, agora está na fase do Acabe e a Jezabel. A Jezabel, a turma tem raiva até da atriz que faz o papel. Não é mesmo? Se contar a atriz dá problema. Mas o Acabe, ele é o exemplo da pessoa, e a Bíblia dá a entender, ele é o exemplo da pessoa que ouvia Deus, ameaçava seguir e não seguir. E deu errado. Tem gente que ouve a Deus e fica contente. O Deus falou comigo. Você vai obedecer? Vou. Mas não vai. Não vai obedecer. Obedeça. O que Deus está falando da tua alma? Obedeça. Mandou você casar? Casa. Mandou não casar? Não casa. Mandou comprar uma casa? Compra. Mandou não comprar? Não compra. Mandou mudar de emprego? Muda. Falou para não mudar de emprego? Não muda. Obedeça. O que Deus está falando com você? Olhe para Abrão, que vai virar Abraão. Deus quer te dar uma guinada na tua vida, mas Ele quer que você o siga, que você o obedeça, que você ande com Ele e vai dar certo. Amém? Levanta a mão e dê glória a Deus. Vamos lá. Alcançando um crescimento exponencial. Interessante, que no segundo sempre dá uma paradinha. Aí, deu certo. Diga assim, com fidelidade voluntária. Mas pastor, tem fidelidade que não é voluntária? Tem gente que é fiel com a raiva. Tem pessoa que Deus fala com ele faz porque não tem outro jeito. Na Bíblia você vai encontrar exemplos assim. Tinha pessoa que brigava com Deus. Mas ele era de maneira voluntária. Ele vai encontrar, não esse Melquisedeque que a gente conta todo dia aqui, mas ele vai encontrar outro. Olha. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, o tipo de Cristo. Há uma interpretação até que poderia ser o próprio Cristo ali. Abençoou ele, o Melquisedeque abençoou Abrão, e disse, bendito seja Abrão. Isso aqui é uma bênção. Quando você fala bendito, não fala maldito, bendito é bênção. Pelo Deus Altíssimo, isso aqui é muito forte, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Veja bem, o Ló já estava ali longe, e houve um sequestro do Ló, houve uma guerra, Abraão chegava com prazo de vitória marcado. Ele chegou e venceu. E quando ele sai da batalha, ele vai encontrar o Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz. Ele vai encontrar e vai ser abençoado. O Melquisedeque não falou nada para ele retribuição. Mas olha o que ele vai fazer aqui no final. Diga após mim, e de tudo, bem forte, lhe deu Abrão o dízimo. Ele não pediu. Melquisedeque não entrou
chegou, abençoou a vida dele. Estou te abençoando. O Deus Altíssimo, ele invocou a presença de Deus. Ele estava abençoado. Abraão muito rico. Ele pegou de tudo que ele tinha consigo e deu o dízimo. Melquisedeque falou assim, não entramos em negócio, não, está aqui o dízimo. Então, ele era um fiel voluntário. Ele era uma pessoa que contribuía de uma maneira voluntária. Uma vez por ano só eu falo sobre isso, só uma vez por ano. Eu vou dizer para você, você quer ser abençoado e crescer financeiramente? Seja fiel nas tuas contribuições. Tudo, eu estou te falando para o teu bem, não é que o contrário, não, para o teu bem. Tudo que você investir na causa do Mestre, você recebe muitíssimo mais. É como Isaac, quando ele plantou na terra, ele colheu 100 por um. Você dá 10% e pode receber 100 vezes mais. Aquele texto dá um indicativo disso. Então, Abraão, de maneira voluntária, ele era fiel a Deus. Eu citei esse exemplo de Melquisedeque. Tem muitos exemplos da fidelidade dele para com Deus, mas nesse caso aqui é exemplar também, é excepcional, que ele vai, quando ele recebe a bênção, ele fala, eu quero dizimar. Falo, não, eu não estou aqui recebendo dízimo hoje, vai receber, você é sacerdote. Eu estou aqui para ser exemplo. Eu vou abençoar a tua vida, para você prosperar. A semana foi bênção da família e prosperidade. Vou abençoar no final. Mas eu vou dizer uma coisa para você, seja fiel. Isso aqui é plantar e colher. É plantar e colher. É plantar e colher. Eu estou te passando uma coisa, talvez da mensagem, tudo que vai te abençoar mais vai ser isso aqui. Porque a vida material hoje não é fácil. Não é fácil. Mas quando a pessoa vai diante de Deus, fala, Senhor, eu quero fazer, eu quero contribuir com alegria, como diz Paulo aos Coríntios. Quando você fala, eu quero fazer isso. Eu quero. Ninguém está me obrigando, mas eu quero fazer. Eu quero. Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Não vou dizer quem, uma questão de ética. Ontem, quando acabou o culto, uma irmã me procurou e falou assim, pastor, eu queria dar uma contribuição extra, mas não é o meu dízimo, é uma contribuição extra. Eu acabei de entregar para o tesoureiro a contribuição, está entregue, valor alto. Acabei de entregar. Por quê? A pessoa faz de forma voluntária, é plantar e colher. A gente planta. O Abraão, voluntariamente, ele granjeou depois a riqueza. Ele vai se tornar rico. A Bíblia vai dizer que Abraão se tornou muito rico. Mas tudo isso teve uma atitude da parte dele. Ele vai de maneira voluntária, ele vai ser fiel. Ele encontra o Melquisedeque, ele foi abençoadíssimo. Mas ele fala, de tudo, ele lhe entregou o dízimo. Talvez foi a única vez que ele encontrou o Melquisedeque, mas ele entregou tudo. Eu quero dizimar. Eu quero fazer. Você quer prosperar, você quer um crescimento exponencial, ouça o conselho de alguém que se tem uma virtude na vida, é não ser mercenário, sou eu. Ouça o conselho de alguém que não pega nada de ninguém nunca. Ouça um conselho de alguém que, por ter outra renda, doou o salário dessa igreja para a igreja. Então, quando eu falo, é para o teu bem, não é para mim, porque eu não recebo. Ouça, você quer crescer? Planta, planta, planta. Você vai colher abundantemente. Medida recalcada, vai colher. Pastor, eu preciso melhorar as minhas finanças. Tem um encontro com o Melquisedeque. Vai encontrar com ele. Vai lá fazer. Seja abençoado por ele. Mas demonstre fidelidade. Tem um encontro com o Senhor. Demonstre toda a tua fidelidade. Aí você vai plantar e colher muito. Você vai chegar no ponto e falar, Senhor, dá um tempo aí que já tem muita bênção aqui.
você vai receber. Você gostou dessa palavra? Levanta a mão e fala, gostei. Vamos lá. Alcançando um crescimento exponencial. Diga assim, com fé incondicional. Você viu que o texto que nós lemos é 17 siglas. Nós estamos caminhando ali do 12 até chegar. Estou quase terminando, só mais essa divisão uma outra. Ó. 1 e 6, do capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão. Ele estava dentro da tenda, e todo mundo tem dia que não está assim no melhor dia, porque ele não tinha filho, ele queria ter filho, ele estava na tenda pensando, Sara triste, e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, eu te protejo, e o teu galardão, a tua recompensa será sob modo grande, você vai ter coisas grandes. A Bíblia diz que ele creu no Senhor. Isso aqui já é o versículo 6. Antes, até chegar no versículo 6, ele vai dar uma questionada, Senhor, eu não tenho filho, não, está aqui o Damasceno, Eliezer, tirar para fora, vai mostrar as estrelas do céu e vai falar, a tua descendência será como as estrelas do céu. A tua descendência. E será que cumpriu aquilo? Cumpriu. Mas antes de cumprir, o que aconteceu? E creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu, ele acreditou. Abraão, de maneira incondicional, ele cria. Pastor, mas tem fé condicional? Tem. A pessoa está bem, ele está ali crente pentecostal, orando em língua estranha. Quando a situação fica um pouco mais apertada, ele continua crente, mas não tão pentecostal. Se apertar muito, ele fala assim, eu já estou crendo, descrendo. Se aperta mais, ele fala, eu estou descrendo, descrendo mesmo. Isso é condicional. Se eu estou bem, eu creio. Se eu não estou bem, eu não creio. Não, nós precisamos acreditar. Quando tiver tudo ruim, acredite. Quando a farinha estiver lá acabando, acredite que Deus manda um Elias. Quando o azeite já estiver no final, se não tiver mais nada, pode estar chegando o Eliseu e batendo a porta da tua casa, dizendo, eu sou profeta de Deus. Acredita de forma incondicional. Se tiver, as circunstâncias forem favoráveis, acredite. Se for desfavorável, continue acreditando. Continue acreditando. Você vai crescer se acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito para alcançar algo do Senhor, se nós não acreditarmos nele e na sua bênção. Nós precisamos acreditar no que Deus fala, até mesmo naquilo que é improvável aos olhos humanos. Mas nós precisamos acreditar na bênção. Deus tem bênção. Deus tem bênção para nós. Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem bênção. Será que Ele ia chamar você? Não foi de Ur dos Caldeus, mas Ele te chamou de algum lugar. Ele ia chamar para deixar você sofrendo. Será que Ele quer a tua derrocada financeira, espiritual, conjugal? Ele não quer nada disso. Ele quer te abençoar no casamento, Ele quer te abençoar na igreja, e quer te abençoar nas finanças também. Ele quer que você tenha sobra, que você não precisa pedir para ninguém. Vai em Deuteronômio, o texto que o pastor Zengo mencionou. Você não vai pedir emprestado, você vai dar emprestado para os outros. Você vai ter, você vai prosperar, você vai conseguir, mas você precisa crer. Diga para o irmãozinho do lado, acredita, meu filho. Muitas vezes, irmãos, a gente não acredita. É incrível, né? É incrível. Tem pessoa que está assim, ele fica pensando, ele levanta de manhã abençoado, de manhã dorme uma noite boa, descansou, ele está até crendo que vai dar certo, um emprego novo, alguma situação. Na hora do almoço, ele está mais ou menos crendo. À noite ele chega emburrado em casa, cara feia. Se a mulher olhar para ele, não dá certo. É melhor nem olhar. Por quê? Porque ele deixou de crer. Acredita, a tua bênção está chegando aí. Receba essa palavra, a tua bênção está chegando. Pastor, mãe, eu não estou conseguindo pegá-la. Creia. Qual que é a senha, pastor? Qual que é a senha para isso? Fé incondicional.
creia. Deus falou com você? Vai dar. Se Ele falou, só não vai te conceder se você não crer. Tem muita coisa na Bíblia que a turma fala assim, mas Deus falou e não cumpriu. Não é que Ele não cumpriu, você que não acreditou. A condição é crer. Então, se você quer ser abençoado, creia de forma incondicional. Não coloque uma condição, Senhor, eu vou crer, mas eu quero ver o dinheiro voando aqui na minha janela. Eu vou crer, mas não pode quebrar aqui o liquidificador, não pode quebrar. Não, creia, aconteça o que acontecer. Você fala, vai dar certo, vou conseguir, vou crescer, estou crescendo, estou conseguindo. Estou conseguindo. Fiz o vestibular, vou passar. Comecei o curso, vou terminar. Fiz o concurso, vou conseguir. Vou conseguir. Acredita, você vai. Você vai. Deus está olhando para você agora, te dizendo, eu estou com a bênção aqui. Mas a gente segura a bênção de Deus, sabe como? Descrença. A bênção está chegando, o anjo. Né? O anjo vem trazer a bênção. Quando chega... o freguês tem que estar acreditando. Ele chega lá e volta para o Senhor e fala assim, não está acreditando não, Senhor, trouxe de volta. Tem anjo no céu que nem leva a bênção mais, para daquilo lá é bobagem. Aquilo ali começa a crer, daqui a pouco ele está descrendo. Não, o Senhor vai trazer a tua bênção, fica esperando alguém bater a tua porta dizendo, cheguei com a tua bênção. Fique esperando o milagre de Deus. Se for muito difícil, fique esperando a bênção para a tua família, se parecer improvável. Fique esperando a prosperidade pessoal. Fique esperando coisas boas. Não fique esperando coisas ruins, não. Não fique esperando o cartório de protesto te ligar. Espera alguém te ligar e dizendo, você conseguiu isso de bom. Não espera o mal, acredita no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vou encerrar a mensagem agora. Alcançando o crescimento exponencial. Diga assim, com aliança extraordinária. Olha, agora Gênesis 15, 18, mesmo capítulo 15. Olha, naquele mesmo dia, você viu o contexto lá atrás, Deus falando com ele e tal, e ele acreditou. Fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência, o homem não tinha filho, dei essa terra. Interessante Deus. Deus não disse, eu vou dar. Eu dei a tua descendência. Abraão olhou para o céu, e ele não podia descrer que Deus já tinha dado uma durinha nele mais atrás. Você tem que acreditar. Senhor, o Senhor fez o quê? Eu dei a descendência, mas a terra que eu estou pisando aqui, eu estou até pagando aqui. Não, eu dei, essa terra é tua. Mas que descendência é essa? Acredita. Eu dei, então Deus está falando, eu dei uma terra que não era de Abraão, a uma descendência que ele não tinha, e hoje está lá, ainda hoje, a despeito dos pecados daquela nação, que continua sendo uma nação especial, eles estão lá. O mundo perto, se você tirar o mar Mediterrâneo, que está de um lado, que não tem como, ali tem uns navios norte-americanos que dão um ânimo para ele, toda a volta, norte, né, leste, sul, todo mundo quer matar Israel, e não mata. E Israel não está no plano de Deus, está longe do plano de Deus. Vai destruir, Deus fala, não vai, essa terra, eu vou voltar e vou reinar 1000 anos de Jerusalém. Eu vou reinar aqui. Eu dei essa terra. Eu dei essa terra. Essa terra foi dada à tua descendência. Essa descendência, de uma maneira especial, é o próprio Jesus. Mas ele teve a descendência humana dele, que vai tomar posse, que vai viver ali, que vai se tornar uma nação. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então ali, irmãos, tudo que está ali é de Israel, viu? Se alguém está brigando ali, não adianta ninguém atacar, defender, falar mal. É tudo de Israel. A faixa de Gaza também é de Israel. Tudo ali é de Israel. Eu não posso sair lá fora agora. Mas que tudo é de Israel, por quê? Porque Deus deu. Lá no milênio, quando Jesus voltar, cada metro daquela terra será de Israel. Jesus vai ser o rei dos reis. Nós, a igreja, vamos
vamos reinar com ele 1000 anos. O crente que for abençoado vai ficar lá em Jerusalém ou Maringá. Se o crente for meio rebelde, vai ficar na faixa de Gaza. Brincadeira. Mas tudo o Senhor vai reinar, porque Ele deu, isso é uma aliança extraordinária, isso não é normal. Como é que alguém faz aliança com o outro? Vamos fazer uma aliança no valor? Vamos, eu sou o dono de tudo. Sim, senhor, o senhor é o dono de tudo. Eu vou te dar essa terra, a tua descendência. Mas não tem descendência. Não é ordinária essa aliança, é extraordinária. Nós precisamos acreditar na coisa que os olhos não estão vendo. O que os olhos veem não tem tanta graça. O bom é acreditar naquilo que você não vê, até que você não sente, que você não pensa. Mas Deus falou, está falado. E você vai crescer. Abraão vira Abraão e cresce. Ele vai crescendo com Deus, com conquista, com a descendência, vai acontecendo, nada e ninguém impede o seu crescimento, porque tinha uma aliança com Deus. Você está aliançado com Deus? Quem aqui tem aliança com Deus? É tudo que você precisa, porque o dono de tudo, de verdade, é Ele. Na tua aliança com Ele, você está abençoado. Pastor, eu vou crescer exponencialmente, por quê? Porque você está aliançado com Deus. Mas por que Deus vai fazer isso? Porque Ele quer fazer. Ele promete na palavra nos abençoar. Você encontra mais de 8.000 promessas na palavra. Toma posse pelo menos umas 3 dessas. Já resolve a tua vida. Mas acredita, tem aliança. Segura a tua aliança com Deus. Amém? Só para concluir, vamos ler esses 2 versículos aqui, 17, 6 e 8. 2 versículos depois daquele que eu li no início. Ó. Fartiei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e cumpriu, e reis procederão de ti, e procederam, dar-te-ei, e a tua descendência, a terra das tuas peregrinações. Ele peregrinou uma terra, ficou para ele, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aquela terra é um mistério. Quando é perpétuo, é para sempre. E aquela terra é o seguinte: aconteceu muitas coisas. Israel ficou fora daquela terra do ano 70 da era cristã até 1948, e ninguém de fato tomou posse. A Inglaterra tinha um domínio ali da região, ficou nos últimos tempos, foi mudando, mas ninguém conseguia dar certo. Coisa de Deus só dá certo com gente de Deus. Aquela terra ficou ali, quem é dono, quem não é algo confuso, até hoje tem, mas foi dada. O nosso Deus está no controle, Ele tem o controle, Ele faz acontecer. Ele cresceu de maneira exponencial. Isto é lindo, isto é maravilhoso. Amém? Estamos terminando a campanha. Pelo amém que eu ouvi, só uns 4 vão receber a bênção toda. Amém? Você vai receber? Amém. É bênção. Eu profetizei com você, vou abençoar você no final do culto. Você acredita? Eu sou profeta da igreja. Estou aqui para te abençoar. Mas você vai ter que acreditar. Você vai ter obediência. Ser fiel de maneira voluntária. Caminhar com o Senhor. Você vai precisar ter uma fé incondicional. Não coloca a barreira na frente. E segura firme na aliança com Deus. Segura. A partir de hoje a tua vida vai ser melhor. Fique de pé, louvor, por favor.